Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. O comandante do Exército. Eu queria saber se foi nessa reunião, que ele respondeu pro senhor, foi nessa, teve outra, eu queria saber se foi nessa reunião que ele apresentou um PowerPoint. Sinceramente, não dá para entender qual a estratégia dos advogados de Bolsonaro. Com perguntas que não levarão a nada vezes nada, acrescentou pouco à defesa. Porém, também sabemos que a decisão já está pronta, só falta proferir. Citado sem a profundidade que merecia, não foi dada a devida atenção à condução da delação de Cid. Faltaram as perguntas essenciais ao ajudante de ordens do então presidente. A primeira pergunta seria: o senhor se sentiu pressionado ou ameaçado a fazer alguma delação de um fato não ocorrido que originou esse processo? Lógico, a resposta seria não. Prontamente se apresentaria esta gravação desse vídeo. Já o pedido da Polícia Federal, já o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Depois se perguntaria: o senhor entende o motivo de, em seu caso, ter havido a necessidade de serem feitas 9 delações? A resposta seria não. Então se mostraria esta gravação. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos. Porque eu estou em vacina, eu estou em joia. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fui eu. Para você entender, o processo se baseia em uma minuta que nunca apareceu, apenas na delação de Cid, e se existiu, ele mesmo fala que nunca foi assinada, e se existiu e tivesse sido assinada, iria passar pelo Congresso. Dá para entender? Na delação, Cid também fala da intenção, nessa minuta, de se prender Moraes. Só nessa citação o processo teria que ser anulado, porque Moraes, como eventual vítima, não poderia julgar. Apesar das respostas de Cid comprovarem a inocência de Bolsonaro, não foram dadas a devida atenção nelas, que comprovam o não envolvimento do ex-presidente no suposto plano para deixar o atual presidente não assumir o cargo. Viu-se ali claramente o conforto e a acomodação do ministro Alexandre de Moraes com o depoimento de Cid. Até tentativa de piadas e gracejos houve. Fico decepcionado que até mesmo jornalistas do peso do pessoal do antagonista absorvem o depoimento de Cid e não se questionam das evidências anteriores a este depoimento. Então aqui muita gente analisa na raiz e depois os depoimentos, os novos elementos, os vídeos vão comprovando aquilo que a gente tinha falado, ao contrário de muita gente aí que tenta passar pano para um lado e para o outro e não se atém aos fatos. Fato é que sabemos que nem haveria necessidade de julgamento, a decisão já está tomada. Mas eles estão querendo apenas dar uma matiz de legalidade a um processo e julgamento que já está fadado à sua total e completa ilegalidade. E assim vamos vendo um teatro onde os atores não sabem ler o texto e nem representar esta tragicomédia. Estão ali apenas vendo um espetáculo criado para a satisfação de alguns diretores. Deste espetáculo, a plateia não sabe se ri ou chora, e os aplausos no final só Deus sabe para quem será. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do estado de defesa, estado de sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele
imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. Você recorda também desse... Depois que eu vi a mensagem, eu recordei. Sim. E para responder isso aí, ministro, eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7 da noite. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Né? E aí eu respondo para ele: general, isso ocorreu porque eu sofri um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. O futuro confirmará, o futuro dirá. Senhor ministro relator, o meu próximo tema tem a ver com um documento que foi apreendido na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal. Um documento contendo um discurso a ser recitado no momento da efetivação das medidas de excepcionais no contexto constitucional. O documento tratava expressamente de estado de sítio, decretação de operação de garantia da lei e da ordem, e o mesmo texto foi encontrado no aparelho celular do réu colaborador. Eu gostaria de perguntar ao réu se ele se recorda desse discurso, quem redigiu, quem disponibilizou o texto para que ele armazenasse e se ele conversou com o presidente da República sobre esse texto. Esse texto foi da foto, procurador? Esse foi apreendido na sala do ex-presidente... Não, da minuta do golpe. Da minuta do golpe. Não, porque no meu celular, pelo que eu recordo, nos áudios, a única coisa que teve de próximo a uma minuta foi aquele texto da foto. Não havia. O que havia depois eram os documentos daquele estudo da ECM, que foi feito em 2017. Mas eu desconheço essa minuta aí do PL. Eu não me lembro de... E o discurso que o presidente da República faria depois dessas medidas? Também não passou por mim, não recebi e também não vi. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também, ele também que falou, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. O futuro confirmará, o futuro dirá.